Olá, eu me chamo José Armando, sou aqui do curso de Engenharia Civil, sexto semestre, na disciplina de Sistema de Transportes, do Instituto Federal da Paraíba, aqui no campus Cajazeiras. Vou falar um pouco aqui sobre o trabalho intitulado Transporte Público e Acessibilidade, uma abordagem bibliográfica e associativa desses dois conceitos para a mobilidade urbana, e esse mesmo trabalho teve como autores eu que vos falo, José Armando, Rony Elson, Sairo Juan, Vitor Queiroga, e a professora Carolina Munoz Cevada Jerônimo, aqui da referida disciplina. Temos aqui o sumário da nossa apresentação, que está dividido em introdução, materiais e métodos, resultados, considerações finais, palavras-chave, agradecimentos e referências, que são justamente os mesmos tópicos que estão aí na parte escrita, resumo expandido. A nossa introdução, nós vamos falar um pouco sobre o descaso, que acontece muito com a questão da acessibilidade no Brasil, sobretudo que apesar da importância desse tema, desse assunto e da provisão adequada dos serviços essenciais como instrumento de combate à pobreza e da inclusão social, o tema ainda é pouco abordado no Brasil, especialmente quando se trata de serviços públicos, que é justamente aqui o enfoque do nosso trabalho. Sob esse viés, esse trabalho objetiva-se em elaborar uma revisão bibliográfica acerca da acessibilidade aliada à mobilidade urbana no Brasil. Certo? Temos aqui os nossos materiais e métodos utilizados. Primeiramente, esse projeto foi desenvolvido por alunos do curso de engenharia, E aí nós tivemos algumas limitações por conta da pandemia, esse momento pandêmico que a gente está vivendo, onde nós não pudemos ir ao campo, visitar, acompanhar de fato ali a dinâmica e a organização do transporte em alguma cidade específica. E aí, para que a gente pudesse, de fato, elaborar também a nossa pesquisa, não ficar no prejuízo, nós recorremos à pesquisa bibliográfica, e aí a pesquisas recentes, a dados recentes e consolidados que nos trouxeram uma visão mais ampla acerca desse assunto. E aí nós podemos desenvolver algumas perguntas e respondê-las. A que público a proposta está direcionada? O nosso trabalho é direcionado à comunidade acadêmica, e a simpatizantes aí do assunto e etc. Mobilidade urbana é um assunto muito importante que deve sim ser discutido e conhecido por grande parte da população, se não todo mundo, E aí nós temos também que público, Se for um cadeirante, como buscar uma alternativa para que ele se sinta confortável no transporte, entendeu? São alguns dos questionamentos que devem ser levados em consideração no momento em que se desenvolvem políticas públicas acerca desse problema da acessibilidade aí no transporte público, na mobilidade urbana. Os métodos, aliás, utilizados aqui para que nós pudéssemos desenvolver esse resumo expandido foram a pesquisa bibliográfica e documental, em sistema de transportes públicos e privados. Alguns resultados aqui que nós encontramos foram o seguinte: primeiro resultado, o contingente do público, que fala sobre isso. Nós tivemos que as pessoas com deficiências, elas representam 24% da população, ou cerca de 45%, 45 milhões de brasileiros, segundo o IBGE de 2010, 24% da população. Desculpa aí, confundi um pouco. E aí nós temos o segundo resultado, que fala acerca da mobilidade. E a mobilidade não se trata apenas do transporte, Ela envolve toda a logística do planejamento e do deslocamento das pessoas. Temos também aí acerca dos incentivos, incentivos públicos do governo para que possa haver um pouco aí da mitigação dessa problemática aí no transporte público. Um deles nós temos as isenções fiscais, porém essas isenções elas são muito pouco fiscalizadas, E aí meio que acontece muita a sonegação, e aí só quem fica de fora mesmo aí são os próprios deficientes. E aí nós temos também a educação e a conscientização, Que aí temos o uso indevido das vagas, que é uma das grandes problemáticas que existem aí no transporte público. Os ônibus não dispõem, muitos deles, de elevadores para que possam fornecer realmente acessibilidade ali para os cadeirantes, para os deficientes. E, sobretudo, o nosso quinto e não menos importante
problema, resultado, que foi encontrado através dessa revisão, que fala acerca da infraestrutura. Nós temos ruas esburacadas, calçadas inexistentes, né, ou curtas, estreitas, e até mesmo intransitáveis para pessoas sem deficiência, né? Rampas inacessíveis, banheiros sem adaptações, estabelecimentos sem elevadores, pontos de ônibus e estações de trem e metrô sem um mínimo de estrutura, são apenas alguns dos obstáculos visíveis ao público. Muitos deles ainda também não foram, existem, mas que não ficam tão visíveis a olho nu, como, por exemplo, certas inclinações, certas estradas, certos estabelecimentos que se negam a ofertar as vagas, e etc. Muita coisa que aí fica muito encoberta ainda na sociedade, né? Dentre as considerações finais aqui do nosso trabalho, nós temos que, né, com o intuito de analisar comparativamente as expectativas e a qualidade percebida pelos usuários com deficiência no transporte público coletivo da cidade, né, a partir de uma revisão bibliográfica, obtivemos, né, a partir dos resultados do estudo, que há uma falta de qualidade dos transportes públicos oferecidos aos usuários com deficiência. Na verdade, para o público em geral e principalmente para o público, né, que apresenta alguma deficiência. Isso demonstra que, não obstante as políticas públicas de inclusão e acessibilidade voltadas às pessoas com deficiência no transporte público, tem sido insuficiente para o atendimento das reais, né, necessidades desse público. Ao contrário, né, a acessibilidade e a mobilidade urbana estão sendo pouco percebidas, né, ou então percebidas negativamente por grande parte dos transeuntes. E aí o que isso acontece? Né? Nós temos uma problemática aí, né, que diz, né, que traz, que emerge a necessidade por parte do governo e das empresas de transporte coletivo, né, que eles tenham um desenvolvimento de uma abordagem mais voltada e mais eficaz aí para esse público, né? Temos aqui um gráfico que nos diz, assim, basicamente, nos dá uma ideia do que pode ser feito, né, para que a gente consiga resolver essa problemática do transporte público. Temos aí um gráfico de pizza, né, dividido em 5 partes, e cada parte dessa representa 20%. Temos que 20% deve ser de fiscalização, outros 20% de infraestrutura, outros 20% de educação, conscientização e legislação. Né? Nós precisamos aí unir esses 5 tópicos em consonância para que nós tenhamos um melhor desenvolvimento aí dessa situação no sentido de amenizá-la. Temos aqui as palavras-chave do nosso trabalho, né, que foram acessibilidade, mobilidade urbana e transporte público. Temos também os nossos agradecimentos aqui, né, onde nós agradecemos à professora Carol pelo apoio no desenvolvimento dessa revisão bibliográfica, e temos também as nossas referências. Voltando aqui para as considerações acerca da nossa pesquisa, gostaria de pedir desculpa à professora, né, porque nós tivemos muita dificuldade em ter esse contato efetivo assim, com os demais colegas, para que a gente pudesse se comunicar melhor no sentido de resolver, de elaborar e de escrever melhor essa pesquisa, tá bom? Então, no mais, é isso. Muito obrigado.